Moradores de Ribeirão Preto estão assustados com o preço do pimentão comprado pela prefeitura para a merenda escolar. Especialistas falam em falta de planejamento e comprometimento com a população. A denúncia foi feita pelo vereador Bertinho Scandiuzzi, que identificou itens com valores acima de mercado na licitação de R$ 840 mil da compra de alimentos para as secretarias da Educação, Assistência Social e Meio Ambiente. Mas o que chamou a atenção foi o preço do pimentão. Pimentão amarelo, pimentão vermelho, R$19 o quilo. E o que nos assusta também, as exigências que ele tem que ter de 12 a 15 centímetros de comprimento. Nós fomos em uma feira livre na Vila Tibério, em Ribeirão, para fazer a cotação de preços. Nesta banca, o quilo do pimentão verde sai a R$ 6,00. O vermelho e o amarelo, que são os tipos escolhidos pela prefeitura, que também aparecem na licitação, custam R$ 10,00 o quilo, quase a metade do preço. O valor abusivo impressionou o Beto, que nunca vendeu o quilo do pimentão a R$ 19,00. Uns tempos atrás, uns 3 meses, 4 meses atrás, vendemos a R$19,00 o quilo, mas agora baixou bem. Baixou bem, agora não há justificativa para vender esse valor, senhor? Não, agora baixou bem legal. O dono desta outra banca também ficou assustado com o valor do alimento na licitação. Essa época agora é a época mais barata do pimentão. Bem mais barata agora nessa época. Acha quanto por aí? R$20 a caixa. Você nunca pagou R$19,00 para vender? Não. Também nunca vendeu a R$19,00? Nunca vendi também. Tá caro, né? Tá caro demais, nossa. É um absurdo isso daí, tá doido. Se o valor abusivo do pimentão impressionou até os feirantes, os consumidores então... Dona Maria, que sempre compra frutas, legumes e verduras, achou um absurdo. Nunca viu pimentão a R$19,00? Não. Quando era outro dinheiro, não sei se tinha 19, mas... Dói no bolso da senhora pagar R$19,00 num pimentão? Acho que sim, né? E no bolso da prefeitura? Não, da prefeitura não dói. Porque eles estão comprando a R$19,00. É? Este economista diz que o setor dos alimentos costuma seguir a tendência de mercado. Por isso, é comum existir elevações de preços, mas a prefeitura deve analisar o momento e o que cada empresa oferece, buscando sempre o valor mais barato. Não é nem deve montar, ele já tem que ter essa equipe montada dentro da legislatura dos vereadores para acompanhar essas licitações que estão sendo feitas da compra de produtos hortifruti e outros produtos também. E isso não é difícil fazer, basta ter vontade para poder trabalhar em cima disso. E não é a primeira vez que a compra de alimentos para vários setores da administração é questionada em Ribeirão Preto. Para os especialistas, a nova suspeita revela a falta de planejamento do executivo. O problema são aqueles que manipulam o processo. Nós vemos agora um caso do pimentão aí custando praticamente R$20 o quilo. Né? Nós vemos, inclusive, talvez um direcionamento nesta licitação, quando eles exigem medida do pimentão. A dona de casa compra o pimentão por quilo, nunca por medida. O Jornal da Clube já mostrou anteriormente a polêmica envolvendo a compra de pãezinhos, panetones, pernil e outros alimentos com preços acima dos praticados no mercado. Eu acho muito importante a Polícia Federal e o GAECO voltarem seus olhos para o setor de licitação da Prefeitura. A Prefeitura deveria cancelar essa licitação e ficar bem quietinha, deixa virar o governo, porque eles já mostraram que não tem capacidade para governar. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto diz que fez cotações junto ao CEAGESP no dia 19 de agosto de 2016 do item pimentão, cujo valor unitário foi de R$ 19,16, conforme consta no processo licitatório. Diz ainda que os itens do processo licitatório são sazonais, portanto, existem alterações de valores. No entanto, o pregoeiro e sua equipe utilizarão tabela do CEAGESP do dia anterior à abertura da licitação, como parâmetro de valores a serem adquiridos pelo município. E polêmica envolvendo a merenda ocorreu também em Sertãozinho. Segundo o relatório divulgado pela Controladoria Geral da União, a cidade utilizou inadequadamente as verbas destinadas à merenda escolar, valor total de R$ 518 mil. O relatório verificou que houve aquisição em chamada pública de produto incompatível com a agricultura familiar e compra de produtos em desacordo com o cardápio elaborado pelo profissional de nutrição. O procurador-geral do município explicou que o relatório da Controladoria não tem qualquer relação com a cooperativa COAF,
alvo da Operação Alba Branca. Inicialmente, destacar que essas irregularidades não tem a ver com aquelas fraudes da cooperativa COAF lá, não. A auditoria da Controladoria da União é para averiguar o uso de verbas públicas federais no programa da merenda. Para falar mais sobre tanta polêmica, a repórter Gislene Lopes está ao vivo. Gislene. Oi, Pulse. Eu converso agora com o advogado Jorge Sanches. Doutor, os erros apontados demonstram que falta respeito pelo dinheiro público. Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida nenhuma. O dinheiro público ele não rende, porque seja por falta de planejamento, seja por má fé, ou até mesmo falta de preparo das equipes de licitação. No caso de Sertãozinho, por exemplo, e mesmo de outras cidades da região, uma corrupção na merenda escolar, o que é muito sério e muito grave. Então, o que mostra é o despreparo e o desrespeito, é a falta de cuidado e de falta de zelo com o dinheiro público. No caso de Sertãozinho, como o senhor citou, é uma amostra do que está acontecendo, do que está sendo apurado? Sem dúvida. A CGU ela faz um bom trabalho, mas ela não tem equipe suficiente para analisar e acompanhar as contas da merenda escolar e dos municípios. Então, isso deveria ser feito também pelos órgãos internos das prefeituras, pela Câmara Municipal e pela sociedade de um modo geral. Infelizmente, na merenda escolar, como exemplo, é muito sério os desvios de recursos que ocorrem por esse país afora. Esse pente fino da Controladoria Geral da União pode trazer quais consequências para a nossa região? É importante porque sempre que apura, analisa-se o resultado dessa apuração e aí denuncia-se quem for denunciado e a Justiça vai apurar e, consequentemente, reduzindo os gastos excessivos com esses aspectos de corrupção, a sociedade volta a ter os recursos suficientes para investir e, com isso, ela não fica onerada mais ainda. Porque, infelizmente, no Brasil, de um modo geral, o dinheiro do particular rende muito mais que o dinheiro do público. Por quê? Porque às vezes há essa falta de organização e até mesmo a má fé na compra de forma ilícita, superfaturada de bens e serviços, em especial no caso estamos falando de alimentos. Doutor, os problemas que voltam a ser apontados podem ter relação com a suposta máfia da merenda e cooperativa COAF? Eu acho que isso o Ministério Público e a Justiça vão apurar. E se houver, que seja punido todos os responsáveis por isso. Já está comprovado que existia uma máfia que atuava nesse segmento de merenda escolar, o que é muito sério, muito grave, porque muitas crianças às vezes vão na escola apenas estão somente para comer. É um crime hediondo esse, é horripilante e deve ser rechaçado pela sociedade. Doutor, existe facilidade para as fraudes descobertas na merenda escolar? Geralmente, o que acontece? Como a fiscalização inexiste e é difícil você controlar estoque, aí fica facilitado, porque nunca, quando você vai preparar as refeições, isso muitas vezes dá para desviar a quantidade. E também na compra, né? Na compra de alimentos, você pode... Há casos de superfaturamento e de excessiva compra de quilos de alimentos, porque você não tem um controle lá de quanto come uma criança, né? Enfim, é difícil controlar isso. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre a falta de segurança no Complexo Verde, em Ribeirão. É com você, Pulse. Até já, obrigado.